Tudo bom, pessoal? Aqui quem está falando é Pablo Camargo, sou professor na FK Partners. Vamos começar agora a nossa aula dos métodos de alocação de ativo. O que a gente vai tratar hoje, nessa aula, é o quê? Vamos entender esses modelos de alocação de ativos, tá? Isso aqui é uma parte mais teórica da na nossa aula de hoje. E depois a gente vai fazer a alocação propriamente dita. Como que a gente faz a alocação de ativos para um determinado nível de retorno e risco exigido por um cliente, pessoa física, e entender como que isso é feito por um investidor, pessoa jurídica. Então, assim, 3 passos da aula de hoje. Modelos, depois a alocação para pessoa física e depois a teoria da alocação de pessoa jurídica. É isso que é o foco da nossa conversa de hoje. Então, vamos lá. Começando esses 4 modelos para alocações de ativo. A gente tem o modelo de média variância, que é a fronteira eficiente, o modelo de Black-Litterman, a simulação de Monte Carlo e o ALM, né, o Asset Liability Management. Bom, quando a gente fala de modelo de média variância, o que a gente está falando? Só voltando, né, quando a gente fala de alocação de ativos, uma parte importante da alocação de ativos é definir os ativos em que classe eles pertencem. Então, imagine que você tem um universo de todos os ativos disponíveis para você fazer investimento no mundo. Cada um desses ativos tem que, obrigatoriamente, estar associado a uma classe de ativos. Então você tem os ativos, a classe de renda fixa vai conter todos os ativos de renda fixa. A classe de renda variável, todos os ativos de renda variável e por aí vai. O que acontece? Quando você faz esse modelo de média variância, como esse modelo é feito pelo gestor, ou seja, o gestor que vai definir as classes de ativos, o gestor que vai definir o retorno que ele espera para cada um dos ativos e o desvio padrão que ele espera para cada um dos ativos, o que acontece na vida real quando a gente trata desse modelo é que normalmente coloca-se ativos em classes que não são especificadas. Então, ou seja, o cara que era para se dar classe, criptomoedas, acaba entrando na classe moedas. E isso causa uma certa simplificação do modelo, isso causa uma certa simplificação da sua carteira, porque você acaba indo para os ativos que você conhece mais, que você tem mais familiaridade, e você deixa de investir em ativos que são mais novos, mais difíceis de entender, enfim. E o que é uma pena, porque normalmente quando se trata de novos ativos, de novas classes, a chance de você ter uma baixa correlação com os ativos já existentes é maior. Você está falando de uma nova classe de ativos. Então, o que acontece aqui é o seguinte. Você vai definir a classe de ativos A, B, C, D, E e por aí em diante. E para cada uma dessas classes de ativos, você vai ter um retorno e um nível de risco esperado. Tá? E a combinação de percentual, por exemplo, eu vou fazer uma carteira que são 20% de A e 30% de B. A combinação linear dessas classes de ativos vai te gerar isso aqui, o que a gente chama de fronteira eficiente. O que é uma fronteira eficiente? É uma carteira que tem tais pesos que a quantidade de risco que ela toma dá o retorno máximo possível. Ou seja, não existe melhor carteira para esse nível de risco do que essa. Então, assim, a gente gostaria de estar nesse ponto, mas não existe uma carteira, porque as carteiras terminam na fronteira eficiente. Você consegue criar carteiras embaixo aqui, mas são carteiras que a gente diz subótimas. Então você deveria escolher apenas carteiras que são percentuais, que são percentuais dessas classes de ativos que se encontram na fronteira eficiente. Então, quando a gente trata de modelo de média variância, é um modelo bem trabalhoso, porque o gestor vai ter que definir o retorno esperado, o risco esperado de cada classe de ativos, de cada ativo, né, que pertence a essas classes, e também da correlação
de cada um dos ativos com os outros. Então, para você fazer essas contas, vai dar um grande trabalho para criar aquela fronteira eficiente. Então, como vantagem, amplamente aceito e compreendido, tá? Essa é a maior vantagem quando a gente fala de modelo de média variância, tá? Então, e a gente tem, na verdade, olha lá, o que interessa, né? Para cada nível de risco, qual é a melhor carteira, ou seja, qual carteira que vai me dar o maior retorno para aquele nível de risco. Então, essas são as vantagens desse modelo de média variância. A desvantagem é o que a gente já comentou. Pô, você vai ter que especificar o retorno, a correlação e o desvio padrão para todos os ativos, tá? Então, assim, tem erro de input, é trabalhoso, e o que vai acontecer, o que nós já comentamos também. Para evitar esse trabalho de colocar vários ativos, você acaba colocando menos ativos. Você cria carteiras, que a gente diz, que não são tão boas porque nem todos os ativos estão sendo considerados. Para melhorar, para dar um passo além desse viés, criou-se o Black Litterman. Quem que é o Black Litterman? É conceitualmente a mesma coisa do que o modelo de média variância, só que não é trabalho do gestor se preocupar em dividir todas as classes de ativos. A gente pega os ativos do índice global. Então o que acontece? A gente pega um índice que é como se fosse a salvação da lavoura, que tem todos os ativos disponíveis lá. Então o que o gestor vai fazer é, pega esse índice, e aí o único trabalho que o gestor tem é, ele, a partir desses índices que são dados, ele não precisa, enfim, intuir quanto vale, ele simplesmente pega e utiliza o que já é dado no mercado. A única coisa que ele tem que fazer é que ele pode colocar o viés dele nesse índice. Ah, eu acho que o retorno vai ser um pouco maior, eu acho que o desvio padrão vai ser um pouco menor, e por aí vai. Então, isso é o conceito aqui do Black Litterman, tá? Então, você tem a beleza do modelo da média variância, porque você está utilizando o mesmo conceito para criar a sua fronteira eficiente, tá? O mesmo conceito matemático, o mesmo conceito econômico, só que você eliminou esse viés de ter que se preocupar com fazer a estimativa total. E ainda assim você deixa espaço para o gestor, para o alocador, colocar a visão dele no mercado, que é, olha, ele pode fazer os ajustes de retorno e de risco de cada uma das classes de ativo, tá? Então, basicamente é o seguinte, quando a gente fala de desvantagem, diz que a desvantagem é entender o processo, mas isso não é uma grande desvantagem, tá? Então, o que ele utiliza é vol histórica, mas nem isso também é verdade. Ele pode, se quiser, colocar lá um viés para cima ou para baixo. Então, você não tem muito mistério em relação a isso. Então, essa é a única desvantagem desse sistema, que nem é tanto desvantagem. Vamos para um negócio completamente diferente. Monte Carlo, tá? Então, o bacana disso, gente, é que a gente vem de modelo, que a gente já sabe quais são as vantagens e desvantagens, e essas desvantagens estão sendo controladas, né, contornadas com os outros modelos. Então, a média variância, a gente tinha as desvantagens dos vieses totais e da carteira subótima, por assim dizer. Foi resolvido com o Black Litterman. Só que tanto a média variância como o Black Litterman, a gente utiliza um período. Então, você está criando uma carteira com base em um período. Eu acho que no próximo período, que pode ser um mês, um ano, um dia, enfim, no próximo período vai ter um retorno esperado e um risco esperado. Então você tem a melhor carteira para aquele período. Que não é o que a gente quer. Pô, você vai ficar com uma carteira por mais tempo. Você sabe que não vai ficar só por um período. E aí, esse camarada aqui, o Monte Carlo, vai ajudar muito a gente. Cara, o Monte Carlo nada mais é do que uma série de inputs para uma série de outputs. Deixa eu explicar aqui mais fácil. Cara, imagine que eu precise calcular o PIB do Brasil. Então, para calcular o PIB do Brasil, eu vou precisar de desemprego, taxa de juros, vendas, importação e exportação, uma série de fatores. E uma série de fatores que uns afetam os outros. Então, olha que lambança que sai, né? Eu preciso calcular o PIB, só que os fatores que eu utilizo para calcular o PIB, um afeta o outro antes de afetar o PIB. O que eu tenho?
para resolver esse problema, a gente utiliza esse modelo, que é a simulação de Monte Carlo, que nada mais é do que você joga diversos valores, para cada um dos fatores de variação e vê quanto que dá o PIB. E você vai fazer isso milhares e milhares de vezes. E com base no que você acreditar que é o mais provável, ou seja, para mim o cenário mais provável é essa meiuca aqui. Então o seu PIB vai ser, por exemplo, a média dos valores que você quer colocar. Então, o que é o Monte Carlo? É uma simulação que diz, olha, dada uma série de premissas, ou seja, esse ativo vai subir, o outro vai cair, o outro vai subir, enfim, dada uma premissa que a gente tem de retorno e de risco para cada um dos ativos, a gente consegue tirar como se fosse uma média dessas premissas e utilizar isso para fazer a alocação. O que é interessantíssimo no Monte Carlo, que é, a gente não precisa se ater a um período. Então, essa simulação pode ser feita para agora e a gente sabe que ela vai afetar o próximo período. Não tem problema, a gente tem lá o simulador para fazer isso, que vai afetar o próximo período e por aí vai. Então, o grande beleza desse camarada é que ele ajudou a resolver o problema de um período apenas, tá? Então, essas são as vantagens, a gente tirou a parte estática, ou seja, você está falando com uma coisa mais dinâmica. Outra vantagem é que você pode incorporar o que você quiser de mercado para fazer variação de preço de ativo. A desvantagem é que pode ser caro e complexo, exato, dependendo por mais que você tenha um computador trabalhando ao seu lado, é você que vai ter que criar o modelo. Então o que a gente fala é o seguinte, né? Output é tão preciso quanto os inputs. Se o modelo que você colocou lá dentro for ruim, os outputs, a saída vai ser ruim também. E o modelo de Asset Liability Management é exatamente igual ao modelo de média variança, só que aqui a gente não está mais tratando de retorno absoluto, e sim de retorno relativo. É o retorno da minha carteira menos o retorno do meu benchmark, menos o retorno do meu liability, Asset Liability Management, gerenciamento de ativos e passivos, tá? Então, é o mesmo conceito, as mesmas vantagens e desvantagens do modelo de média variança, só que aqui aplicado a uma subtração de ativos menos passivos, tá? Então, aqui a gente tem aqui a fronteira eficiente que foi criada. Repare que aqui não tem mais retorno, aqui é surplus. O que é o surplus? A diferença do retorno dos ativos menos o retorno dos passivos, tá? E aqui é o desvio padrão do surplus, não da sua carteira, ok? Então, isso é o conceito de ALM, tá? Então, olha lá, da mesma maneira que a gente utilizou o Black Litterman para resolver o problema de média variança, a gente pode usar o Black Litterman aqui também no ALM para resolver o mesmo problema que a gente vai ter, tá? Então, conceitualmente, a gente está falando da mesmíssima coisa, pessoal. Vantagem, considerar a alocação de ativo em relação ao passivo, tá? Isso aqui é bacana, porque como a gente está fazendo a relação de ativo menos passivo, a gente tem a relação de, poxa, conseguir cumprir meu objetivo de superávit ou não. Então eu consigo criar cenários em que eu sei se eu vou ou não conseguir cumprir o objetivo de ter mais dinheiro do que o meu passivo necessita. Então, as desvantagens são exatamente as mesmas do que o média variança, tanto é que ele fala, ó, coloca outro método aqui para resolver problema. E aqui é uma coisa importante, né? Aqui é bem bacana. Quando você está fazendo a gestão ativa, pura e simplesmente, você está falando para o gestor, cara, ganha o máximo de dinheiro para mim, ponto. Quando você está falando, olha, eu tenho um benchmark, eu tenho um liability e você tem que conseguir um retorno maior, uma quantidade de dinheiro maior para cobrir o meu passivo. Você está falando uma outra história para o gestor. Você está falando o seguinte, cara, você está fazendo a gestão, mas sempre de olho no que você tem vis-à-vis do que você me deve, tá? O que você vai ter que me pagar no vencimento. Então, esse tipo de gestão não é uma que a gente chama de gestão mais estática, é uma gestão dinâmica. Por quê? Tanto o seu ativo quanto o seu passivo vão oscilando com o tempo. Por isso que nesse caso a gente ter uma simulação de Monte Carlo ajuda muito. Por quê? Quando a gente fala de média variança, está falando da simulação de um período. E aqui a gente não quer a simulação de um período, a gente quer a simulação de vários períodos. Por isso que utilizar isso
combinando com o Black-Litterman, é bom, porque você tira os vieses lá dos pesos, dos retornos e vol. E se você combinar isso com o Monte Carlo, é ótimo, porque você resolve o problema de longo prazo. Como eu falei, vamos tratar agora de fazer alocação de ativos para uma pessoa física. Então, o objetivo de retorno de um fundo aqui, de uma pessoa, é de 7% e taxa de gasto de 3%. Dado desses diferentes carteiras, em quais ativos, tá, você deveria investir para esse objetivo de retorno de 7%. Então, vamos lá. Você tem essas 4 carteiras, cada um com retorno esperado e cada um com o seu risco esperado e cada um com Sharpe com diferentes pesos nos ativos A, B e C. Relembrando, o que o problema quer é, por favor, eu preciso de um objetivo de retorno de 7%. Então, e ele não falou nada de taxa de juros aqui, desculpa, de risco, né? De risco específico, enfim. Ele falou, olha, eu preciso dar um retorno de 7%. Olhando esses 4 carteiras, o que acontece? A gente tem a carteira 1, que tem um Sharpe de 4.438, a carteira 2, que tem um Sharpe de 0.478, a carteira 3 tem um Sharpe de 0.455 e a carteira 4 tem um Sharpe de 0.434. O que é o Sharpe? É o retorno dividido pelo risco, ou seja, é o retorno do seu portfólio menos o retorno do ativo livre de risco dividido pelo desvio padrão do seu portfólio. O que o Sharpe mede? O quão bom é a alocação. O quão o retorno do seu portfólio está maior do que a taxa livre de risco, o quanto o retorno do seu portfólio é maior do que o retorno da taxa livre de risco dividido pelo desvio padrão do seu portfólio. A gente quer uma relação de Sharpe grande, o maior possível, porque isso vai significar, olha, para cada unidade de risco eu estou adicionando um retorno muito bom. Então, isso é o que Sharpe mede para a gente. Olhando essas 4 carteiras, tá? Então, carteira 1, 2, 3 e 4. O que ia acontecer? Se a gente quer um retorno médio de 7%, eu poderia fazer a alocação da carteira 1 com carteira 3, eu consigo chegar num valor médio de 7. De carteira 2 com carteira 4, eu consigo um valor médio de 7. Carteira 3 e carteira 4 não, porque não tem como eu ter um retorno médio de 7, sendo que o retorno máximo aqui é 5. Se eu tiver uma carteira 1 com carteira 2, eu também não consigo fazer um retorno de 7, porque é sempre acima de 7 que a gente tem aqui. Então, o que acontece? Eu tenho que escolher entre uma média de 1 com 3, 1 com 4, 2 com 3 ou 2 com 4. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou privilegiar para ter em carteira os ativos que me dão o maior Sharpe. Ou seja, quem tem o maior Sharpe aqui, exclui já a 1 e a 4, porque tem os piores Sharpes. Independente do desvio padrão, independente do risco, o que eu vou olhar aqui é Sharpe. É ele que vai definir se invisto ou não. Então, como eu eliminei 1 e 4, eu tenho 2 e 3, e eu vou fazer uma média de 2 e 3, tal que o retorno dessa carteira vai ser 7. Ele já deu aqui, na verdade, né? Ele já deu, ele falou o seguinte, olha, 75% eu vou alocar em 2 e 25% eu vou alocar em 3. Como que ele chegou nessa conta? Simples, tá? Vamos lá. X% eu vou alocar em algo que vai me dar um retorno de 7,5. O restante eu vou alocar em algo que vai me dar um retorno de 5,5. E o retorno médio disso aqui vai ter que ser 7. Então, quando eu resolvo essa equação para X%, eu tenho o resultado aqui que são 75% na carteira 2 e 25% na carteira 3. Então, o desvio padrão que eu vou ter da minha carteira vai ser 75% do desvio padrão de 2, que é 11,5, e 25% do desvio padrão de 3, que vale 7,7. Ah, mas por que você não calculou do retorno? Porque eu já sei que 75% de 2 e 25% de 3 vai me dar, obviamente, um retorno de 7, porque foi construção, foi feito dessa maneira. Eu construí para dar um retorno de 7. Tá? Então eu tenho o retorno da minha carteira que vale 7, e eu tenho o desvio padrão da minha carteira que vale
10,5. Ok? O que vai acontecer? Enquanto que eu estou investindo em A, B, C? Simples. É 75% da carteira em 2 e 25% de 3, eu vou multiplicar 75% pelos pesos de 2 e de 3. Ok? Então eu tenho 75% de 2 e 25% de 3 para cada um dos ativos. Então eu vou ter 60% da minha carteira com o ativo A, 25% da minha carteira com o ativo B e 15% da carteira com o ativo C. Repare que até agora a gente criou uma carteira, um portfólio, com base apenas em carteiras que eu digo de mercado. Até aqui a gente não falou em ativo livre de risco. A gente só falou para calcular o Sharpe que já foi dado do problema, mas a gente nem sabe aqui quanto que vale esse ativo livre de risco, tá? Até porque daria para calcular, né, dado que a gente tem esses dados aqui, mas enfim, teoricamente a gente não sabe agora quanto que vale o risk-free, ele não existe. A partir do momento que eu considero o risk-free na jogada, eu falo, olha, vou colocar um ativo livre de risco para fazer a gestão de portfólios, a coisa muda. Por quê? Quando eu tenho somente portfólios de mercado e eu quero fazer essa construção de um portfólio de retorno 7, eu peguei os dois portfólios que tinham os maiores Sharps. Agora, com a existência do ativo livre de risco, o que eu vou fazer? Eu vou pegar somente o melhor portfólio, ou seja, só quem tiver o melhor Sharp e vou combinar com o ativo livre de risco para ter o portfólio que ele deseja. Tá? Bom, o que acontece? Uma coisa que a gente não falou ainda e a gente vai começar a entender agora, vai começar a introduzir esse conceito agora. É o conceito das vendas a short, né? Tipo, você poder vender o seu portfólio ilimitadamente. A possibilidade de você pegar dinheiro emprestado para investir mais na carteira de mercado. Então, quando a gente fala da existência do risk-free, do ativo livre de risco, você está falando implicitamente na existência de possibilidade de você alavancar seu portfólio, pegar dinheiro a uma taxa menor de mercado para risk-free, para investir no portfólio de mercado, ou pegar dinheiro emprestado para shortear esse portfólio, tá? É isso. Então, vamos lá. Dado um objetivo de retorno de 7%, retorno da carteira 2, 7,5%. Cara, por que ele pegou a carteira 2? Olha só a carteira 2. É a que tem o maior Sharp. Então, para ter um retorno de 7% agora, eu vou fazer uma proporção da minha carteira no portfólio de mercado 2 e uma proporção da minha carteira no ativo livre de risco. Então, vai ser X% com esse retorno, mais 1 menos X% no retorno risk-free. Ele deu aqui, quanto que ele deu? Risk-free vale 2%. Então, 7% de retorno é um percentual vezes um retorno de 7,5, mais 1 menos esse percentual vezes o retorno de 2. Então a gente tem que, para eu criar uma carteira de retorno 7%, com a carteira de mercado 2 e com o ativo livre de risco RF, eu vou ter que alocar aproximadamente 91% na carteira 2 e 9% no ativo livre de risco. Se eu fizer isso, eu vou ter o retorno de 7%. E qual que é o risco que eu vou ter nessa situação? É mais simples. Por quê? O ativo livre de risco, ele tem o próprio nome, já diz, livre de risco. O risco dele é 0. Então a proporção aqui, ó, o sigma do risk-free vale 0 sempre. Então eu nem preciso me preocupar com essa parte da conta. Então é só o 0,909% vezes o desvio padrão da carteira 2, que vale 11,5. Então eu tenho 10,45% de desvio padrão desse portfólio. Tá? E agora vamos lá. Eu quero construir uma carteira com um retorno de 9%. Olha que bacana. Cara, mas como é que eu vou conseguir fazer um retorno de 9%, sendo que obrigatoriamente eu vou utilizar a carteira 2, porque é ela que tem maior Sharp, e o retorno da carteira 2 vale 7,5%. Concorda? Então, como é que isso é possível? Simples. Lembra que eu falei que a gente podia pegar dinheiro emprestado e investir numa carteira de mercado? É o que vai acontecer aqui. Então, olha lá,
o retorno requerido que eu tenho é 9%. É isso que o retorno final que precisa ter a minha carteira. E esse retorno final vai ser uma média de retorno de mercado mais o retorno livre de risco. Fazendo as contas aqui, a gente chega em 1,27 e menos 0,27. Ou seja, eu vou ter que pegar 27% da carteira emprestada em ativo livre de risco para investir mais nessa carteira de mercado. Bom, dado que a gente sabe que a gente vai pegar 27% da carteira emprestado e alocar na carteira de mercado 27% a mais, qual o desvio padrão que a gente tem? Olha, vai ser 1,27 vezes o desvio padrão da carteira 2, mas aqui é zero. A gente nunca se preocupa com o desvio padrão do risk-free. Então a gente tem que o desvio padrão do portfólio vai ficar 14,6, o que faz total sentido. Se eu tenho uma carteira com um retorno maior do que o retorno da carteira de mercado 2, é justo que eu tenha uma carteira com um desvio padrão maior que o desvio padrão da carteira de mercado 2. Ok? Bom, quando a gente fala de alocação estratégica, ou seja, definir as classes de ativo, definir o modelo, tenho todos os ativos disponíveis, falei, putz, beleza, eu quero fazer essa alocação para esse investidor, pessoa física. Quando isso ocorre, importante, focar no retorno depois do imposto. Por quê? Cada um desses ativos vai ter imposto de uma forma diferente, se for renda variável, renda fixa, enfim. E, no fim das contas, as contas do seu cliente vão ter que ser pagas em dinheiro, não é considerando ou desconsiderando imposto. O cara vai precisar daquela quantidade financeira para manter o padrão de vida, para crescer portfólio. Então, toda vez que a gente fizer conta, a gente tem que sempre considerar que, olha, vai dar um retorno de 10%, por exemplo, e eu vou ter aí, sei lá, 20% de imposto que vai diminuir do meu retorno. Tem que ficar sempre considerando isso, tá? Uma coisa importante, riqueza do trabalho como renda financeira. Toda vez que você faz um cálculo, toda vez que você faz uma alocação de portfólio, você vai ter que considerar se o cara vai conseguir dinheiro de maneira própria, do próprio trabalho, para custear a vida dele ou não, se tudo vai ter que vir da portfólio que ele vai investir. Outra coisa, a correlação, ou seja, se tem uma correlação entre o dinheiro que ele recebe no trabalho e o dinheiro que ele recebe no portfólio, se essa correlação muda, o rendimento do seu portfólio vai ter que ser diferente. Imagine uma situação em que toda vez que o cara ganhe menos no trabalho, por algum motivo, o portfólio também vá ruim. É péssimo, porque ele vai perder dinheiro do trabalho e vai perder dinheiro no portfólio. Você tem que ter uma correlação -1, ou seja, toda vez que ele perde dinheiro no trabalho, ele ganha no portfólio para manter constantes os pagamentos. Tá? Sempre tem que considerar risco de mortalidade, risco de longevidade. O que é isso? É o risco do cara morrer depois, é o risco do cara acabar vivendo mais do que esperado. Tá? Isso pode ser um problema se você não tiver dinheiro. Tá? Bom, aqui, beleza, a gente fala bastante dessas partes em IPS, não é o foco aqui. Tá? Bom, isso aqui é interessantíssimo, então vamos lá. Quando a gente fala de alocação de pessoa física, quando a gente cria um portfólio para uma pessoa física ter o portfólio dela para crescer e pagar renda, enfim, para a pessoa sobreviver bem, a gente tem que considerar duas coisas, que é o tal do capital humano e capital financeiro. O capital humano é o dinheiro que pode ser gerado por um indivíduo através do trabalho dele. Ou seja, o capital humano, ele é máximo. Você acabou de sair da faculdade, está com todo o gás, o seu capital humano é máximo. Porque você tem muito tempo para transformar todo o conhecimento que você adquiriu até aquele ponto em dinheiro ao longo dos anos. Então, capital humano é chance que o indivíduo tem de transformar conhecimento em dinheiro. Capital financeiro é grana. Então, o capital financeiro ele vai ser máximo no final da sua vida ativa. Enquanto você consegue ganhar dinheiro, acumular, a partir do momento que você não consegue mais acumular, que você vai começar a usufruir desse dinheiro, nesse ponto que você começa a usufruir do dinheiro, o capital financeiro é o máximo. Então, o que é simples? No começo da sua vida, o seu capital humano é gigantesco, e no final da sua vida, o seu capital financeiro deveria ser grande para você conseguir ter uma boa aposentadoria, tá? Já comentei, diferente do que a gente tem em investidores institucionais,
os investidores, pessoas físicas, normalmente você vai trabalhar, na grande maioria dos casos, quando você não tem pagamento de herança, né, quando você não tem o desejo de passar uma herança, você deveria ter uma data de limite. Olha, até esse ano a gente tem que ter dinheiro, a partir daí não precisa. Então, se você acumulou uma riqueza para viver 50 anos e você acabou vivendo 80 anos, então os seus últimos 30 anos vão ser meio estranhos, né? Porque você não tinha dinheiro acumulado para essa vida, você não esperou essa vida. Eu fiz uma brincadeira aqui, óbvio, de 50 com 80, mas isso é um risco real, que isso acontece. Às vezes você tem pessoas que achavam que ia morrer e fizeram conta para gastar todo o dinheiro até um certo valor, até uma certa idade, e se acaba vivendo alguns anos a mais, vai viver numa situação não tão confortável. Isso é o que a gente chama de risco de longevidade, gente. Tá? Bom, passamos do mundo pessoa física e entramos no mundo pessoa jurídica, entramos no mundo de investidor institucional. Tá? Quando a gente fala de investidor institucional, o mais comum é plano de pensão de benefício definido. O que são esses? São planos de aposentadoria em que um gestor ele é pago para cuidar do dinheiro das pessoas que vão se aposentar no futuro. Então, ou seja, se tem uma pessoa que é obrigada a fazer a gestão dos ativos e dos passivos de tal maneira que no futuro, quando as pessoas começarem a se aposentar, elas recebam o benefício definido, ou seja, 80% do seu último salário, enfim, um valor que é definido hoje, mas que não se sabe quanto vai ser financeiramente no vencimento, hoje o cara tem que fazer essa gestão. Tá? Então, quando a gente fala de gestão de plano de pensão de benefício definido, a gente tem que vir na nossa cabeça a LM. Por quê? O cara vai fazer a gestão de uma série de ativos que ele vai comprar com o dinheiro do passivo que está colocado hoje. Todos os meses as pessoas fazem as suas contribuições, blá, 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 e essa contribuição, esse dinheiro tem que ser utilizado para fazer mais dinheiro, para render de tal maneira que no vencimento, daqui a 30 anos, quando a pessoa for se aposentar, ela tenha o direito de usufruir esse dinheiro da maneira que o plano prometeu. Tá? Então, vamos lá. Toda vez que se trata de plano de pensão de benefício definido, como a gente está falando de longo prazo, como a gente está falando de descasamento de ativo e passivo, esse camaradinho aqui, o Monte Carlo, ajuda muito. Por quê? Se você varia a taxa de retorno esperado, se você varia a taxa de inflação, se você varia uma série de coisas, hoje isso vai afetar a composição desses resultados ao longo do tempo. Então, nada mais justo de não considerar apenas um período, e sim múltiplos períodos, e como essas variações de premissas de taxa de juros, retorno, inflação, enfim, vão afetar o resultado no fim das contas. Porque para a gente, para o gestor, o que interessa não é agora. O que interessa é o que ele vai ter que pagar daqui a 30 anos. E o que ele vai ter que pagar daqui a 30 anos é função de uma série de variáveis. Então esse cara aqui, o Monte Carlo, ajuda nessa previsão da quantidade de dinheiro que você vai ter no final. Ok? Bom, alocação tática. O que é alocação tática? É, a partir do momento em que tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, o gestor faz a alocação dos ativos, ele faz o que a gente chama de alocação estratégica, em que, em mais de 90% dos casos, aí, ou até mais, ela responde por mais de 90% do resultado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer? É que, a partir do momento que você define as classes de ativos, você faz a sua previsão de mercado e você faz essa alocação estratégica pensando no longo prazo, é daí que vai vir o retorno do seu portfólio. Se no curto prazo você acha, olha, tem um ativo mal precificado, enfim, a gente consegue fazer uma gestão um pouco mais ativa nesse ativo durante esse período para maximizar o retorno, ok, essa gestão mais ativa de um curto período de tempo por um volume financeiro menor é o que a gente chama de alocação tática, que no final das contas vai responder por uma quantidade pequena do retorno total. Aqui, o conceito mais simples é, se você quer fazer um play de curva, tá? A gente já viu isso em outras aulas algumas vezes.
Se você acredita que no curto prazo as taxas de juros vão subir mais do que esperado, você tem que diminuir o risco de sensibilidade de taxa de juros da sua carteira, ou seja, você tem que diminuir a duration da sua carteira. Por outro lado, se você acreditar que as taxas de juros vão cair mais do que o esperado no curto prazo, você tem que aumentar a duration da sua carteira, e aí você, nesses joguinhos aí de curto prazo, fazendo essa alocação tática, consegue tirar um dinheiro do mercado aí, que também não é muita coisa. Repetindo, a alocação estratégica responde por mais de 90% do retorno quando a gente fala de alocação de portfólio. E a maneira mais simples que a gente tem de fazer esses plays de curva, né, fazer essa alocação de aumentar a duration, diminuir a duration, é através do uso de derivativos de taxa de juros. Tá? É isso, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Grande abraço. Até mais.